Qual foi o caso mais grave que tu já pegou com não é a cura, mas a manutenção do negócio, que o cara conseguiu voltar um pouco e ficar bem? Tem algum exemplo de algum caso? Ele conseguiu ficar bem na época que a gente, né, assim, é estudante, né, que estava no centro de referência, né, que você vê esses casos mais graves. Já teve uma pessoa que estava se sentindo perseguida e achou que a irmã estava ali junto com essa polícia. Se não me engano, falou que era a polícia russa, uma coisa assim, que estava querendo invadir a casa. E achou, tinha certeza, ele não acha, ele tem certeza que a irmã estava colhado com isso. E numa dessas crises dele, esfaqueou a irmã. Só moravam 3 dentro de casa, era ele, a irmã e a mãe. E isso gerou um problema seríssimo, né? Imagina só, o coração de mãe, né? Um filho ali está surtado, a filha assim, né, esfaqueada. Então, aí sempre chama a polícia, aquela confusão toda, levaram para o pronto-socorro. E aí levaram para o pronto-socorro psiquiátrico, a gente lá, né, com os colegas, com o professor, a gente avaliou, ele passou alguns dias internado e a gente viu que com o tempo ele foi melhorando absurdamente. Então ele era jovem, tipo uns 23, 24 anos, e ele começou a melhorar bastante, né? A família, a irmã não teve problemas maiores, né? Foi levar para pronto-socorro, mas sobreviveu sem maiores problemas. Inclusive a irmã extremamente preocupada. Acho que é legal assim, falar, né, que a família é engajada nisso. E ele melhorou muito bem, e aí aí teve alta. Então ele estava tomando medicamento oral e teve alta. Aí ele ficou tão bem, aí teve problema. Não quis tomar o remédio porque estava bem. Recaiu, mas não teve aquela agressão igual teve no primeiro surto. Voltou. A gente falou, não tem jeito, né? Jovem, já não vai tomar medicação, porque ele tinha uma inteligência, sabe? Então ele costumava ler muito e tudo. Então ele era diferenciado. E a gente optou por uma medicação injetável, que era para aplicar de mês em mês, né? Ajudou muito, né? A família ficou tranquila. E aí um dia ele voltou, numa das consultas, que ele gostava que eu aplicasse nele a injeção, tinha mais confiança. Aí era rapidinho, né? Aplicava. Ele virou e falou assim... Aí eu falei assim, você vai aplicar, né, injeção hoje, como é que tá? Aí tava namorando, e aí falou assim, hoje eu não vou aplicar, porque eu me converti, hoje eu sou de Deus agora, e não vou tomar mais porque eu fui curado. A mãe, um desespero, né? Passou mal, eu mais ainda, falei assim, meu Deus, e agora? Porque até então, naquele momento, a crítica dele, ele tinha uma crítica parcial, não é? Então, assim, acreditava que estava numa cura, mas a vida estava fluindo. E aí ele chegou e falou assim, se quiser você pode doar para alguma pessoa que precisa, porque eu não preciso mais. E aí foi aquele desespero. E a gente tentou conversar com ele, falar com a mãe tentando convencer, e nada. Chama a namorada. Chamei a namorada, expliquei, ela tentou conversar com ele, nada. Vocês tudo sem fé. Deus me curou e não preciso mais disso. Aí eu falei assim, como estava questão muito de fé, de igreja e tudo, falei assim, chama um pastor, que era uma igreja evangélica, chama um pastor para eu conversar. E assim, a gente sabe que a fé, ela tem 2 lados. Ela pode ou ajudar muito uma pessoa, né? Ou pode atrapalhar muito, isso começa a questão de demonização e tal. Nesse caso, a fé ajudou muito, porque o pastor falou assim, não, a gente está ciente que Deus deu a medicação, não sei o quê. O pastor, assim, foi show de bola. Vamos conversar com ele. O pastor ficou de conversar, aí ele voltou depois da consulta, o paciente. E aí, querido, vão aplicar? Aí ele, não vou aplicar não, estou curado, mas o pastor não conversou com você, não, conversou, e aí, eu mudei de igreja. Putz. Por quê? Porque o pastor estava sem fé. Ele não acreditou. Eu falei assim, meu pai amado, o que nós vamos fazer agora? Nesse ponto, a gente vê a vantagem da medicação injetável. Porque se fosse oral, como o efeito acaba mais rápido, ele poderia ter recaído mais rápido. Como é injetável, vai liberando ao longo do tempo, eu tive um tempo maior
para poder convencer, né? E aí a gente cercou de todos os lados. Falei assim, não dá, porque foi quase uma tragédia no início. Sim. Ele chegou um dia, aí juntou mãe, eu, passou a namorada, todos os pastores, todo mundo, todas as igrejas. Foi fazer uma campanha ali. Aí chegou e falou assim, vamos. Aí chegou assim e falou assim, olha, pode aplicar. Aí ele falou desse jeito assim, Deus, você tá vendo que não sou eu. Essa galera aqui tá me obrigando a tomar, eu vou tomar por causa deles, mas não é porque eu não tenho a fé. Eu falei assim, isso, todo o castigo que vier recai sobre mim. Pode ficar. Aí ele aplicou e assim, aí depois surgiu desse mesmo laboratório que aplica, que faz injeção mensal, surgiu a cada 3 meses. Uhum. Então, a luta maior foi a cada 3 meses. Sim. Ou seja, esse paciente estava tentando fazer o Enem, estava tentando assim, trabalhar, aprendendo língua estrangeira, namorando. Uhum. Tá? Teve um dia que ele chegou e falou assim, eu acho que tá bom, mas um problema maior está sendo diminuição da libido. Uhum. Aí a mãe dele falou assim, mas libido já foi coisa pior, né? Aí eu falei assim, não, o sexo é importante para todo mundo. Se ele está sentindo, nós vamos avaliar e vamos ajudá-lo nisso. Uhum. Entendeu? Ou seja, esse empoderamento do paciente. Então, como eu te falei, o objetivo hoje nesse tratamento, esquizofrenia não é só apenas diminuir o sintoma, não está delirando, alucinando, e a pessoa fica igual uma samambaia, né? Sim. Dentro de casa, sem fazer nada. Não. O objetivo é o quê? Que ele vai recuperando. Uhum. Mas quanto mais rápido, melhor. Eu tenho mais chance de poder reabilitar. Uhum. Entendeu?